pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Int, prof de matemática, e eu tô aqui para fazer mais uma questão com vocês. Uma questão de um conteúdo que eu gosto muito, que é função do segundo grau, questão 46 da prova de inverno da UPF de 2025. Se A, B e C, três números reais, seja H a função de domínio real, definida por H de x igual a x² mais bx mais c, uma função de segundo grau. Sabe-se que A é maior que zero e que o delta é igual a zero. A imagem da função H é... Vocês podem ver que eu já deixei algumas coisinhas aqui preparadas para nós, tá? Primeira coisinha, gente, o A, ele determina, esse valor que está na frente do x ao quadrado, ele determina para nós a concavidade da nossa parábola. Se o A é positivo, significa que a gente tem uma parábola feliz. Se o A é negativo, significa que a gente tem uma parábola triste, ou seja, A positivo com cavidade voltada para cima, A negativo com cavidade voltada para baixo. Então, nessa questão aqui, como ele está nos dizendo que o A é positivo, a gente tem uma parábola que está feliz. Então, é essa a nossa primeira situação aqui. Segunda situação é quanto os deltas, gente. Quando o delta for maior que zero, nós temos duas raízes e essas raízes, além de serem reais, elas são diferentes. O que isso define? Define que a nossa parábola, vou fazer feliz porque nesse caso aqui ela é feliz, né? Ela vai cortar, vai intersectar, matematicamente falando, o eixo x em exatamente dois pontos. Esses dois pontos de intersecção são as suas duas raízes. No entanto, quando acontece o que está acontecendo aqui nessa questão, que o delta é zero, as duas raízes dela são reais e iguais, ó. Ela tem duas raízes também, só que essas duas raízes, elas são ditas reais e iguais. O que isso significa? Significa que essa nossa parábola, ela vai tangenciando aqui o eixo x, tocando o eixo x em um único ponto. Então, nós temos aqui esse único ponto, é onde as duas raízes são iguais, e aqui nós temos o eixo x. E quando o nosso delta for negativo, significa que a nossa parábola é sem raízes reais. O que isso significa graficamente? Que essa parábola é uma parábola feliz, né, de fato, porque todas elas estão tendo A positivo, só que ela fica toda voando para cima, ela não chega a encostar o eixo x, ok? Então, nós temos essas três possibilidades. Nessa questão da UPF, nós tínhamos uma parábola, então, feliz e com o delta igual a zero. Então, pensando assim, ó, pensando num gráfico, gente, pensando num gráfico, nem sei se a raiz é positiva ou negativa, isso para mim não importa aqui nessa situação, mas o que eu sei? Que graficamente eu vou ter uma parábola feliz que toca o eixo x em um ponto, vou desenhar toda ela para esse lado, tá? O que eu quero que tu observe? Esse ponto aqui onde ela está cortando o eixo x, eu não preciso saber o valor dele. O que eu sei? Eu sei que ele é a raiz. E se ele é a raiz, o que significa ser raiz, gente? Raiz, o significado disso é sempre o ponto de corte no eixo x. E se está cortando o eixo x, interceptando o eixo x, significa que o nosso valor de y aqui é zero. Então, aqui o nosso y é zero. E nessa questão, o que a UPF está te pedindo? A imagem. E o que é a imagem, gente? A imagem é o intervalo de y em que a função tem gráfico. Vocês podem enxergar que essa função, ela está começando aqui no y0, nosso primeiro valor aqui da função, nosso menor valor da função, é no y0 e ela segue com o seu gráfico para cima. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Como o zero ele faz parte da imagem, a gente coloca com um colchete na configuração normal. Ou seja, o zero está dentro desse intervalo. Se ele não estivesse, a gente ia virar o intervalo, o que significava que o zero não estaria dentro, mas ele está. Então, vai do zero e para cima nós temos valores maiores, valores que tendem ao que a gente chama dentro da matemática ao infinito positivo. Então, a nossa imagem está indo de onde? Do zero ao infinito positivo. Vale lembrar, gente, que toda vez que o delta for zero, a gente tem aqui nesse mesmo ponto também o vértice da nossa parábola, né? Que a gente consegue determinar. Ele também acaba coincidindo nesse mesmo ponto e é justamente o vértice que determina qual é o valor mínimo ou o valor máximo da nossa imagem, dependendo sempre do valor do A. Pessoal, espero ter ajudado. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, também de deixar o teu comentário e de te inscrever aqui no canal. Aquele abraço!